Olá, sou Juliana Rezende e hoje eu vim falar um pouco a respeito de divisão nos números naturais. O que a gente vai ter que pensar aqui? Vamos lembrar, a gente está lidando com números naturais. Para quem não se lembra aí, o conjunto dos números naturais, ele é assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tem várias coisas interessantes que a gente pode fazer no conjunto dos naturais. A gente pode pensar em números primos, pode pensar em números pares. Tem uma série de coisas que dá para a gente falar aqui. Fatoração, descobrir quantos divisores o número tem. Mas hoje eu quero focar numa outra ideia. Quero focar na ideia da divisão nos números naturais. Vamos lembrar, quando você está pensando na divisão em N, a ideia é mais ou menos assim. Dividendo, divisor, quociente e resto. Quem não lembra muito bem desses nomes, eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente poder pensar. Então, olha, para quem não lembra aí, ó, aqui é o dividendo, divisor, quociente e o resto. E dessa forma que a gente está pensando aqui, entende? A gente está fazendo a divisão nos números naturais. Ou seja, aqui não vai aparecer vírgula, não vai ter nada envolvendo números decimais, a gente está lidando com números naturais. Então, o dividendo é um número natural, o divisor é natural, o quociente é natural e o resto é natural. O que a gente pode pensar aqui para ajudar a gente? Primeira ideia, a gente pode pensar no que a gente chama de lema da divisão. O que o lema da divisão fala? Ele fala aqui, ó, que se você fizer o quociente vezes o divisor mais o resto, isso tem que ser igual ao dividendo. Ah, Ju, é para decorar isso? Não. Isso aqui, gente, é uma ideia muito intuitiva. Se você eventualmente precisar dela e não estiver lembrando como é que funciona na hora da prova, é só você pensar numa divisão simples que você vai relembrar como é que funciona isso. Então, quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Só que tem um detalhe. A divisão, ela tem uma regra que não pode ser burlada e que vai ser importante para nós agora, que ela fala o seguinte: numa divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Ah, Ju, mas por quê? Vou tentar te explicar o motivo. Mas a ideia é essa: o resto é sempre menor do que o divisor. Imagina que você queira fazer essa conta: 49 dividido por 8. A gente sabe fazer essa conta aqui, mas eu quero que você entenda qual que é a lógica dessa conta. O que significa dividir 49 por 8? Quando foram pensar na divisão, deram uma interpretação geométrica para a divisão. O que significa fazer 49 dividido por 8? Na prática, significa tentar descobrir quantas vezes que um segmento de tamanho 8 cabe dentro de um segmento de tamanho 49. Como assim? Imagina que esse segmento aqui, ele mede 49. Como eu falei, descobrir o que significa dividir 49 por 8 é descobrir quantas vezes que um segmento de tamanho 8 cabe dentro de um segmento de tamanho 49. Então, observa, a gente pode vir aqui, ó, e pensar. Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e ainda sobra um segmentozinho menor aqui. Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e ainda sobra um segmentozinho aqui, ó, de tamanho 1. Então, o que é 49 dividido por 8? 49 por 8 dá 6 e sobra 1. Tenta entender. Olha esse resto aqui. O resto é menor do que o divisor. E tem que ser assim, por um motivo simples. Se o resto for maior do que o divisor ou igual, significa que daria para você pegar mais um segmento. Ah, Ju, como assim? Não entendi. Tenta imaginar. Eu vou pensar numa conta aqui, mas a gente vai errar essa conta. Por exemplo, imagina que eu estivesse fazendo 25 dividido por 3. Imagina que eu estou fazendo 25 dividido por 3.
25 dividido por 3 dá 8. Mas eu vou errar. Vou falar que isso aqui dá 7. 7 vezes 3 vai dar 21. 21 para 25 sobra quanto? 4. Está errado isso aqui. Entende por que está errado? Imagina que esse segmento aqui mede 25. Eu quero saber quantas vezes que o segmento de tamanho 3 cabe aqui. Como eu disse, eu vou errar, ó, imagina. Vou falar que cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, aqui mede 3, 3, 3, e assim por diante. Então, olha, isso aqui cabe 7 vezes, só que sobra um segmento. Nesse caso, sobraria um segmento aqui, ó, de que tamanho? Sobraria um segmento de tamanho 4. Por que que está errado? Porque se está sobrando um segmento de tamanho 4, significa que dá para pegar mais um segmento de tamanho 3. É por isso que essa ideia está errada. E o resto de uma divisão nunca vai poder ser nem igual, muito menos maior do que o divisor. Então, essa regra ela tem que ser atendida. Você tem que tomar muito cuidado para não ser induzido ao erro. O resto ele tem que ser sempre menor do que o divisor, mas a gente pode pensar em algumas estratégias para ele. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada nesses exemplos genéricos que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho uma divisão, não importa quem eu esteja dividindo, tá? Mas o importante é que eu estou dividindo por 8. Isso aqui vai dar um quociente que eu vou chamar de Q1 e vai dar um resto. O que eu quero que você consiga pensar? O resto de uma divisão, ele pode ser 0. Ah, como assim? Basta que a divisão seja exata, o resto vai ser 0. Nesse caso, o resto também pode ser 1, pode ser 2, e assim por diante. Mas ele vai ter um limite. E qual que é o limite? O limite está ligado àquela ideia que a gente viu. O resto tem que ser sempre menor do que o divisor. Então, se o meu divisor aqui é 8, o maior resto possível vai ser 7. Agora entende, esse aqui, ele não é o único resto possível. Ele é simplesmente o maior resto possível. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Dá uma olhada para esse caso aqui agora. Estou dividindo por 12. Isso aqui vai dar um quociente que eu vou chamar Q2 e vai dar um resto R. O resto, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, até chegar em quem? Até chegar no 11. E aí, mais uma vez, 11 não é o único resto possível, mas ele é o maior. Aqui é a mesma ideia. Eu vou ter um quociente que eu vou chamar de Q3 e vou ter um resto R. O meu resto aqui ele vai poder ser 0, vai poder ser 1, até chegar no maior resto possível. E quem que vai ser o maior resto possível? Vai ser 41. Tá, mas e qual que é a lógica dessa ideia? Imagina que você esteja fazendo uma divisão assim, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Meu divisor aqui é D. Qual que vai ser o maior resto possível nesse caso? O maior resto possível é sempre uma unidade a menos do que o divisor. Quando o divisor é 8, o maior resto possível é 7. Quando o divisor é 12, o maior resto possível é 11. Quando o divisor é 42, o maior resto possível é 41. Então, nesse caso, o meu resto ele vai variar de 0 até D-1. Então, nesse caso aqui, o maior resto possível vai ser D-1. Mas como que isso pode aparecer numa questão? É isso que a gente vai ver agora. Olha esse primeiro exemplo. MP são inteiros positivos. Na divisão de M por P, o quociente é 25 e o resto é o maior possível. Se M menos P é igual a 249, o resto dessa divisão é. Para começar, uma dúvida que pode ter surgido aí. Ju, mas o que são inteiros positivos? Qual que é a ideia de inteiros positivos? Inteiro positivo, gente, são os naturais sem o zero. Eu não sei se você se lembra, mas quando a gente quer sinalizar que tirou o zero de um conjunto, a gente coloca um asterisco. Aí fica assim, ó. 1, 2, 3,
e assim por diante. Traduzindo, os inteiros positivos é o que a gente chama de naturais não nulos. Agora, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Primeiro passo, sempre que você perceber que ele está narrando a divisão, você vai ter que montar a ideia da divisão mesmo, como é que funciona. Ah, Ju, como assim narrando a divisão? Observa, ó, ele fala assim, M dividido por P, dá um quociente que é 25, e o resto é o maior possível. Então, ele está narrando a divisão. Se ele está narrando a divisão, você vai vir aqui e vai montar a divisão. M dividido por P dá 25 e o resto é o maior possível. Agora você precisa entender, se ele está te contando que o resto é o maior possível, você vai pensar aqui para mim, ó, o meu divisor é P, o maior resto possível vai ser P menos 1. Bastante cuidado aqui, tá? Porque muita gente pensa assim, ah, se o quociente é 25, o maior resto possível é 24. Não, não é limitado ao quociente, é limitado ao divisor. Se o meu divisor é P, o maior resto possível vai ser P menos 1. Beleza, fez isso, agora você vai ter que pensar na ideia do lema da divisão. E o que o lema da divisão fala? Ele fala que o quociente vezes o divisor mais o resto vai ser igual ao dividendo. Vamos escrever isso, ó. Quociente vezes o divisor mais o resto vai ser igual ao dividendo. Daqui a gente vai tirar uma equação. Observa que dá para juntar alguma coisa, ó. 25P mais P. 25P mais P vai dar 26P. Menos 1 vai ser igual a M. Guarda essa informação aqui. Ele deu para a gente uma informação complementar. Isso aqui foi dado no enunciado da questão. Ele contou que M menos P é igual a 249. Agora a gente tem tipo um sistema. E aí é só a gente resolver esse sistema. Existem vários métodos para você resolver esse sistema. Mas aqui, observa que o M está isolado. Ó. A gente sabe que o M é 26P menos 1. A melhor estratégia aqui é a gente substituir. Você volta nessa equação e onde tem M, você coloca 26P menos 1. 26P menos 1 menos P vai ser igual a 249. Confere. 26P menos 1P vai dar 25P. Vai ser igual a 249. Aqui está menos 1, passa para cá mais 1. Então, 25P vai ser igual a 250. O que vai ser o P? Vai ser 250 dividido por 25. 250 dividido por 25, o que vai ser o nosso resultado? 10. Agora, bastante cuidado para você não chegar aqui e já ir marcando sua resposta. Observe, ele não está querendo saber quanto que vale o P. Olha a pergunta. Ele quer saber quanto que vale o resto dessa divisão. Quem que é o resto dessa divisão? É P menos 1. O resto, então, vai ser 10 menos 1. 10 menos 1, 9. Então, que opção que você marca? Letra B. Olha esse segundo exemplo. Na divisão natural de x por 32, o resto é o triplo do quociente. A soma de todos os possíveis valores do quociente é... Então, de novo, aqui ele está enfatizando que está fazendo uma divisão nos naturais. Ou seja, não vai aparecer número decimal, vai aparecer apenas números naturais. Aí ele está contando aqui que ele está dividindo x por 32. Lembra do que eu falei? Sempre que parecer que ele está narrando a divisão, você vai traduzir isso aqui para aquele símbolo. Você vai colocar x dividido por 32. Aqui ele dá uma informação diferente. Ele conta que o resto é o triplo do quociente. Então, por exemplo, imagina que eu chame o quociente de Q. O resto vai ser quanto? Vai ser 3Q. Aí você fala, tá, mas e aí? Eu vou usar o lema da divisão aqui.
Usar o lema da divisão aqui talvez não vá adiantar muito, porque aqui é uma incógnita que também não tem nenhuma outra informação adicional, então não sei se ajudaria. O que a gente vai fazer? Nós vamos pensar nas possibilidades para o resto, porque é algo nesse estilo que ele está querendo saber. Como assim? Entende? O divisor aqui é 32. Então, qual que é o maior resto possível? O maior resto possível seria 31. Então, 3Q poderia ser igual a 31. Só que 31 não vai servir para nós. Por que não? Porque a hora que eu passasse o 3 dividindo, o que daria o quociente? Daria 31 dividido por 3. No normal, não teria problema acontecer isso. Mas como é uma divisão nos naturais, não pode dar esse resultado. Então, isso aqui não vai dar certo. Qual que seria a próxima possibilidade? Seria o resto igual a 30. Observa que nesse caso vai dar certo. O que seria o meu quociente? Seria 30 dividido por 3. O que dá 30 dividido por 3? 10. Então, 10 é uma possibilidade. Guarda isso aqui, porque não é a única. Ah, Ju, eu vou ter que fazer um por um? Sim. A vantagem é que você não tem que escrever todos. Imagina, a gente ia até do 31 até o 0. Você vai pensando, por que aqui deu certo e por que aqui não deu certo? 31 não é divisível por 3, então não dá um número inteiro. Agora, 30 é. Só que você não precisa ficar pensando nisso passo a passo. Por exemplo, o 29 não vai dar certo, o 28 não vai dar certo. Mas 3Q igual a 27 funciona. O que vai ser o quê? Vai ser 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Depois do 27, quem é que vai dar certo aqui pra gente? O 26 não dá, o 25 não dá, vai ser o 24. Então, 3Q igual a 24. O que é que vai dar o quê? Q igual a 8. Quem já conseguir enxergar um padrão aqui, quiser pensar direto, pode. Mas eu vou fazer todos, tá? Depois seria assim, ó, 3Q igual a 21. O que dá o quê? Q igual a 7. Repara, ó, 10, 9, 8, 7. Depois, 3Q, o próximo múltiplo de 3 vai ser o 18. 3Q igual a 18. O que seria o quê? 6. Depois, 3Q igual a 15. Q vai ser igual a 5. 3Q igual a 12. Q igual a 4. Espero que você esteja acompanhando aí. Depois, 3Q igual a 9. Q igual a 3. Como eu falei, se você percebeu o padrão aí e quiser parar, pode, tá, gente? Eu vou fazer tudo aqui porque eu estou ensinando. 3Q igual a 6. Q vai ser igual a 2. 3Q igual a 3. Q igual a 1. E, finalmente, 3Q igual a 0. Ah, Ju, mas pode ser 0? Pode. O que daria o Q nesse caso? 0. É que para a soma isso não vai influenciar em nada. Agora a gente vai ter que somar os possíveis valores do quociente. Quem tem um pouco mais de facilidade percebe que isso aqui é uma PA. Ó. 1, depois 2, depois 3, depois 4. A gente quer somar de 1 até 10. Se você conseguir perceber isso e fazer direto, ótimo. Caso contrário, eu te aconselho a pensar isso aqui de um jeito prático. Como assim de um jeito prático? Eu pensaria assim, ó, aqui é 10. Guarda aí, 10. 6 com 4 dá 10 também. Então, já deu 20. 20. 9 com 1 vai dar 10. Então, já estamos em 30. Vamos ver. 30 com 7 dá 37. 37 com 3 dá 40. 40 com 5 vai dar 45. 45 com 8 vai dar 53. 53 com 2 vai dar 55. 55 com 0 vai ser 55. Então, resposta correta, letra E. Olha, eu falei um pouco sobre divisão nos números naturais. Tem muita coisa a respeito de divisão para a gente falar,
padrões de repetição, uma série de coisas, inclusive que o Enem gosta muito de cobrar. Mas isso é um tema para a próxima aula. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu faço questão de responder. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhuma aula. E nós vamos juntos até a prova do Enem. Um abraço e até a próxima.